Como se começa um corte de cabelo? É sobre esse assunto que eu quero falar com vocês. Um corte de cabelo se começa dentro de alguns conceitos. Normalmente a gente imagina que começa-se um corte de cabelo por áreas específicas. Então, aprendemos que um cabelo se começa pela região de nuca, um corte de cabelo se começa pela região frontal, mas um corte de cabelo se começa pelo diagnóstico. O cliente traz o desejo, a imaginação de se ver daquela forma, porque ele identificou através de uma foto, identificou através de um desejo a execução daquilo, aquela imagem, aquela forma no seu cabelo. E é a nossa responsabilidade de transformar essa imagem na execução. Só que nós iniciamos esse corte de cabelo com um dos pontos que eu quero dividir com vocês agora de extrema importância. Este vídeo é um vídeo que vai chamar a atenção para o mundo do diagnóstico. Antes de se começar um corte de cabelo, nós temos que fazer algumas avaliações para que a gente possa, através dessas avaliações, achar a técnica correta para a execução de desejo do cliente. Sobre essa avaliação, nós iniciamos com a identificação do contorno, a identificação do volume desse cabelo. Então aqui nós estamos com a nossa modelo e sobre a identificação da foto dessa modelo, nós podemos observar que é uma modelo com muita quantidade de cabelo. Então a primeira avaliação que eu estou fazendo no meu diagnóstico é o volume desse cabelo. Então, em qual ponto esse volume ele vai se envolver na minha tomada de decisão? Neste caso aqui, essa cliente tem muito volume, mas em outros casos no qual alguns clientes não têm tantos volumes, qual seria a técnica que eu poderia usar? Vamos focar na técnica para cabelos com muito volume. Quais seriam os pontos que eu teria que estar observando para trabalhar em cima desse conceito, em cima desse contexto, que é o contexto de volume? Bom, é o único ponto que eu tenho que observar? Não, porque o volume ele pode ser um volume por ondulação, que não é o caso da nossa amiga. O cabelo natural dela não é um cabelo processado quimicamente, é um cabelo natural, mas é um cabelo já com uma espessura. Então a gente já está olhando um outro ponto no diagnóstico, a espessura do fio de cabelo. Então é um fio mais grosso. Esse cabelo também passou por alguns processos químicos. Quais processos químicos esse cabelo passou? Então é um cabelo colorido, um cabelo com mechas. E esses serviços, esses procedimentos agem no cabelo com algumas alterações, dando um pouco mais de porosidade, consequentemente também alterando a estrutura do fio de cabelo. Percebam a quantidade de informação que a gente já está identificando neste cabelo para tomar a decisão de qual corte a ser feito. E aí, o corte que vai ser feito nela é de desejo escolhido por ela, ou até mesmo criado algumas adaptações sobre as características que nós estamos identificando. Outro detalhe a ser observado, além da questão do volume que nós já observamos e sobre os processos de química que esse cabelo já foi processado, nós temos que identificar todo o contorno desse cabelo. Porque se é um cabelo, por exemplo, de detalhes no contorno, se esse contorno tiver alguns problemas que não dão acomodação, eu não vou entregar o resultado de desejo do cliente. Ou terei que usar algumas outras formas de conduzir o corte para entregar um resultado satisfatório. Então, o que eu faço? Eu faço uma elevação e sobre a elevação eu começo a identificar todo esse contorno e começo a observar o que eu tenho de caimento, que eu tenho de comprimento, quais são os comprimentos que eu tenho na minha linha de contorno, faço uma acomodação desse cabelo de uma forma natural para ver o que eu tenho de comprimento, identifico, por exemplo, numa região de nuca, se na região de nuca, na linha de contorno, qual é a acomodação que eu tenho desse cabelo. Percebam que toda a linha de contorno é a quantidade de cabelo que esta cliente, essa modelo tem em particular. Olha o bloco, o volume que esse cabelo compõe. E vou observando todo o meu contorno em toda a volta desse cabelo. Então, outro item de importância, além do volume, além da espessura do fio de cabelo, eu tenho que identificar a linha de contorno.
Sobre a linha de contorno, outro ponto de extrema importância é a linha de crescimento desse cabelo. Na raiz, por exemplo, na região de franja. Essa região de franja, se eu precisar, por exemplo, no corte que eu escolhi, fazer um efeito, que esse efeito tenha um caimento para o outro lado, se eu não observar o nascimento deste cabelo, eu posso ter problemas, por exemplo, no comprimento de um cabelo. Então o diagnóstico se faz muito importante e a identificação dessas características que eu estou levando em consideração para vocês aqui é a tomada de decisão para se escolher uma técnica correta. Uma vez que eu observei que o caimento do cabelo, que o nascimento da raiz, que a espessura do fio, de que o volume desse cabelo, que a estrutura de fio de cabelo que esse cabelo tem de forma natural e no seu caimento natural qual forma e qual comprimento eu tenho, aí sim eu começo a ver qual é o tipo de tomada de decisão eu posso fazer nesse corte de cabelo. Conversando com a minha modelo, nós decidimos que o nosso objetivo está exatamente na região de nuca. Nós vamos preservar o comprimento do cabelo dela e toda essa área de região de nuca média e nuca alta, nós vamos trabalhar com uma distribuição em empilhamento. Vamos explorar a região de costeleta dela e vamos criar uma linha diagonal. Toda a área de franja vai ser preservada para que ela caia destacada por cima desse cabelo todo. Esse vídeo vai ser dividido em 4 partes. Vocês vão poder ver agora esse corte já pronto, seguindo a sequência dos próximos cortes. O corte de região de nuca, das informações com as laterais e da finalização com a área de topo. Essas informações são muito importantes para se conduzir um corte de cabelo. É importante para você, foi importante para mim e pode ser importante para muitos outros profissionais. Então curta, compartilhe, comente e até o próximo vídeo.